A região, com as medidas atempadas e planeadas a nível da prevenção da pandemia, não a negligenciando, contrariamente ao que fez o Governo da República, conseguiu uma resposta muito positiva, protegendo os grupos mais vulneráveis, como os idosos, os profissionais de saúde e toda a população de uma maneira geral. A Organização Mundial de Saúde declarou o estado de emergência global de saúde a 30 de janeiro. A Madeira já tinha aberto a sua linha de emergência, o SRS 24, 3 dias antes. No início de fevereiro, a Secretaria Regional da Saúde e da Proteção Civil apresentou o Plano de Contingência Regional. Graças ao enorme esforço e trabalho, tendo em conta as notícias que a comunicação social ia reportando, nomeadamente em relação à Espanha e à Itália, foram tomadas medidas pioneiras e proativas antes da chegada da pandemia. Esta é uma das razões porque a região tem 0 óbitos, muito poucos infectados até a presente data. Continua a ser um corredor verde em termos de mobilidade, com menos de 25 casos por 100 mil habitantes por 14 dias. Planeamento, preparação das equipas de saúde, atempadamente no início de fevereiro, constitui, sem dúvida, um dos pilares fundamentais na luta contra a pandemia. O primeiro na região surgia a 16 de março, enquanto no continente tinha sido a 3 do mesmo mês. Numa primeira fase, efetivou-se o encerramento dos portos e aeroportos, sempre com alguma crítica e até mesmo oposição do Governo da República, da própria Direção-Geral de Saúde e dos partidos da oposição regional, que, aliás, continuam com a mesma postura. Foram sendo tomadas medidas adequadas atempadamente. Posteriormente, a realização de testes nos aeroportos, o isolamento em unidades hoteleiras dos casos positivos, foi e é outra das medidas indispensáveis ao controle da pandemia. Testagem massiva, por rotina, de todas as pessoas, sobretudo em contexto de risco, lares, escolas, os locais com circuitos fechados, identificando os possíveis positivos o mais rápido possível e as cadeias de transmissão, os contactos de risco e o isolamento dessas pessoas fazem parte da estratégia regional, uma estratégia de sucesso. A mensagem de otimismo excessivo que passou à população a nível nacional não foi benéfica e ainda hoje o país está a pagar o preço. Deve haver consonância entre o discurso político e a realidade. O confinamento na região ocorreu de forma exemplar. O uso de máscaras, mesmo antes de recomendado pela Ordem dos Médicos e pela Direção-Geral de Saúde, veio a mostrar-se muito importante. O uso obrigatório nos espaços públicos e mesmo ao ar livre foi alvo de críticas, lembremo-nos, pelos políticos da oposição na região e pela própria Direção-Geral da Saúde, que veio muito recentemente a propor, pasme-se, as mesmas medidas. Até a nível europeu, só muito recentemente passou a ser obrigatório. Uma medida perfeitamente justificada e tendo em conta que este vírus tem um período de incubação longo e variável e que mesmo 2 dias antes do aparecimento dos primeiros sintomas se pode transmitir. A distribuição domiciliária de máscaras comunitárias, num período em que havia uma escassez dramática no mercado, foi mais uma das medidas tomadas atempadamente pelo Governo Regional e que contribuiu para o que aqui se chamou de a nossa sorte. Atualmente, ainda assistimos da parte da oposição regional à transmissão de uma mensagem não correta e que contribui para criar a dúvida em algumas pessoas menos esclarecidas e para alguma renitência no seu uso e de forma correta, colocando a política acima da saúde e da vida dos cidadãos. Lembremos-nos,
a falta de máscaras e de material de proteção individual a nível nacional foi dramática e levou ao grande número de profissionais de saúde infectados, doentes e algumas mortes, com tudo o que isso representa. O que estamos a assistir, com um aumento muito preocupante a nível nacional, quer a nível internacional, na terceira semana de outubro, em pleno outono, cada vez mais impõe a necessidade de que os testes sejam realizados antes do embarque dos passageiros. Não nos podemos esquecer que a abertura ao turismo, indispensável à nossa economia, o regresso dos estudantes, entre outros, vai criar um problema acrescido. Outra estratégia deve ser implementada pela própria União Europeia, face à evolução da pandemia, no sentido de tornar obrigatória a realização de testes na origem, de modo a que a mobilidade das pessoas, seja por turismo, razões profissionais ou outras, possa acontecer com o menor risco possível. Ao nível nacional, quando do início do desconfinamento, e com o conhecimento disponível sobre a pandemia, o Governo da República foi alertado pelas várias entidades para a necessidade de preparar o outono e inverno e a época da gripe e das outras infecções respiratórias. Nada fez e, mais uma vez, acreditou-se no milagre, sobretudo com a descida dos números de infectados em agosto e setembro. Só que, mais uma vez, o Governo da República falhou. Continuamos acima dos 2.000 casos dia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo Regional da Madeira, o seu Presidente, Dr. Miguel Albuquerque, e em articulação com a Secretaria da Saúde e da Proteção Civil, liderada pelo Secretário Dr. Pedro Ramos, continua focado na salvaguarda da saúde e da vida de todos os madeirenses e porto-santenses. O Plano de Saúde Outono e Inverno já foi apresentado no passado dia 16 de outubro, com um conjunto de medidas que nos permite, apesar de tudo, encarar o futuro com alguma esperança realista. Temos de continuar a trabalhar, porque a economia não pode voltar a parar. Para isso, temos que respeitar as regras de distanciamento físico, o uso de máscaras e a etiqueta respiratória. Este vírus tem um tempo de incubação longo e estas medidas têm de ser tomadas com a devida antecedência para serem eficazes. É indispensável o investimento na saúde e é isso que a região autónoma da Madeira fez e está a fazer. No orçamento suplementar da região, o Serviço de Saúde foi reforçado com 115 milhões de euros, verba extra para fazer face à pandemia. E é de veras lamentável, e não nos cansamos de repetir, que o Governo Socialista da República não tenha dado um simples aval ao empréstimo que a região teve de contrair para fazer face às despesas resultantes da pandemia. Não nos venham com arrogância. Deviam, mas era ter vergonha, pela falta de solidariedade para com a região, que também é Portugal. A saúde e as questões da saúde não devem ser politizadas. Até porque corremos o risco de passar uma mensagem dúbia, provocar incompreensão e incumprimento e determinadas medidas indispensáveis, como é o uso da máscara, não serem cumpridas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em apenas 10 meses, a ciência produziu o que nunca tinha produzido em tão curto espaço de tempo. Apesar de todo o conhecimento científico que dispomos atualmente, mais de 45 mil trabalhos publicados, ainda há muito por saber. Não há, por exemplo, certezas de quanto tempo o vírus sobrevive nas superfícies em que tocamos, nem certezas quanto a um possível contágio pelo ar que respiramos. Certo é que, como acontece com os outros vírus, o da gripe, por exemplo, o contágio acontece dias antes do aparecimento dos primeiros sintomas. São, portanto, indispensáveis e são imprevisíveis
são indispensáveis tomar medidas, pois são imprevisíveis os efeitos da circulação do vírus SARS-CoV-2 com os outros vírus respiratórios sazonais. Neste momento, só conhecemos as sequelas a curto prazo e, sobretudo, nas formas mais graves de doença, aqueles que necessitam de cuidados intensivos. E ainda ontem se assistia a um debate público sobre alterações do foro neurológico em doentes assintomáticos ou com sintomas muito ligeiros e pessoas jovens. Isto deve-nos fazer todos refletir e estarmos conscientes da situação que estamos a viver. A pandemia está aí e continua a agravar-se. A Europa é atualmente o continente com o maior número de casos. Precisamos de estar muito atentos e continuar a planear e programar a defesa da nossa saúde e da nossa vida, o bem mais precioso do ser humano. Se o controle não for feito, o país pode passar o Natal confinado, com uma situação económica e social dramática nos próximos anos. Em política, não pode valer tudo e continuo a dizer, a saúde não tem cor política. Muito obrigada.